Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um canto da Divina Comédia. Hoje é o antepenúltimo. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez, aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Nós temos vídeo novo aqui todos os dias às 19 horas. Ok? Então, vamos pro antepenúltimo canto. Canto 31. Ó tu, que estás além do rio sagrado, prosseguiu Beatriz sem interromper-se. Agora voltando diretamente contra mim a ponta da espada de palavras com que antes me ferira oblíqua. E assaz fortemente. Confessa a verdade. É mister que ouvir da acusação se faça a confissão do penitente. Que antes a espada de palavras com que antes me ferira oblíqua. Nota do editor 343. A acusação de Beatriz ferira antes obliquamente porque endereçada aos anjos e neste ponto feria diretamente porque voltada contra o poeta. É isso. Tamanho era a minha confusão que a voz me desfaleceu antes de envolar-se pelo órgão a tal ato afeito. Ela aguardou um momento, depois interpelou. Em que pensas? Responde-me. Ainda não fizeste apagar pela água santa as lembranças do passado pecaminoso? Turbação e temor, em porções iguais, impuseram-me um sim, por tal a modo pálido e mal expresso, que para entendê-lo será necessário que os olhos ajudassem os ouvidos. Assim como de arco estendido, a ponto de romper-se a corda, a flecha atinge o alvo sem força que o penetre. Estava meu espírito tão angustiado que, rompendo-se-me a alma em suspiros e lágrimas, a voz perdeu entre os lábios o seu alcance. Ela prosseguiu. Se obediente ao meu desejo, teu propósito foi o de perseverar no bem, além do qual nada existe a que aspirar se possa, quais os tremendos fossos a transpor, quais as pesadas cadeias por carregar que lograram tolher em seu ânimo a perseverança de seguir aquele caminho? Quais os atrativos e os lucros com que os bens mundanos te assinaram a ponto de tê-los preferido? Do peito me rompeu suspiro amargo, mal sobrado alento com que lhe falasse a custos lábios, permitindo que a voz saísse. Chorando eu disse, deixai-me transviar pelos falsos prazeres mundanos, tão logo vosso rosto pela morte foi apagado. E ela, se houvesses calado ou negado a culpa que confessas, maior seria o crime, igualmente claro, aquele por quem serás julgado. Mas nesse juízo, quando é da boca o pecador que se ouve a acusação, a alta justiça inclina-se pela brandura. Todavia, para que sintas vergonha pelos erros cometidos, e a fim de que, no futuro, tais sereias ouvindo, saibas resistir, esquece a razão do prantear, e ouve-me. Saberás a qual e tão divino rumo se propunha guiar-te a minha morte. Jamais a natureza ou o engenho humano exibiram ao teu entendimento algo tão prazeroso quanto a minha formosura, pela morte reduzida a pó. Se contigo, portanto, baixou a sepultura o que era teu prazer maior, como te foi possível que te deixasse seduzir pelos altivos de outra menor e mortal beleza? Deverias, ao descobrir-se assim tentado, elevar aos céus a mente, sublimar-te
até a minha condição de eternidade infalível, e não baixar para a terra falaz o voo da alma, expondo-a a novos pecados, ou por mulheres, ou por vaidades passageiras. O pássaro inexperiente, antes de se tornar prudente, em 2 ou 3 perigos incorre, mas no tentar a ave já provada, é inútil amar frecha ou distender laço. Qual menino que envergonhado, mudo, os olhos postos em terra, ouve o increpar materno e, arrependido, confessa-se culpado? Assim eu me achava. E ela, Beatriz, prosseguiu. Se apenas com o ouvir te sentes magoado, levanta para mim tua barba e provarás dor maior ao enfrentar meu viso. Com menor resistência do que pus em obedecê-la, se desraiza o robusto carvalho ao impacto do frio vento austral ou do cálido tufão africano. É que, ao ouvir ela dito barba e não rosto, entendi a ironia com que eu dissera. Nota do editor 344. A ironia está em que Beatriz dissera barba e não rosto, querendo referir-se à idade madura de Dante, em razão da qual era mais de estranhar-se sua insistência no pecado. Então era isso. Erguendo enfim os olhos, prontamente me dei conta de que a falange de anjos radiantes não mais lançava flores ao ar. A tímida vista enderecei a Beatriz, voltada a fitar o grifo que, em sua única pessoa, reunia 2 diversas naturezas. Nota do editor 245. A alegoria é evidente. Beatriz, que representa a verdade, fita em adoração o grifo. Jesus Cristo, uma só pessoa nas 2 naturezas. Sim, porque Jesus Cristo tem 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Ele é Deus e é humano. Ele é Deus sem deixar de ser humano, e é humano sem deixar de ser Deus. Tem essas 2 naturezas. Assim velada, distante além do rio, pareceu-me ainda mais formosa do que o fora em vida. Ela que em vida fora a mais formosa de quantas de formosura tinha fama. Foi então que fundamente me pungiu a ortiga do remorso. Isso a ponto de perceber o quão vivamente odiava aquelas coisas que na terra altamente amara, porque de Beatriz me havia separado. Tal remorso golpeou-me duramente o espírito, tão bem desfalecido, apenas tendo ciência do meu estado, aquele que fora a causa. Ao ser por virtude externa reanimado, vi sobre mim inclinada a dama Matilde, que por primeiro eu vira junto ao bosque a me dizer agora: apoia-te em mim, arrima-te. No rio me fez mergulhar até o pescoço, e qual levíssima navicella caminhou à flor da água, arrastando-me comigo. Chegando à sagrada margem, oposta àquela da qual partira, ouviu cantar o Aspérgemes. Tão suavemente que, embora muito me esforçando, não consigo descrever nem lembro o quanto. Cantar o Aspérgemes. Conhece essa música? Nota de editor 346. Aspérgemes, trecho do Miserere. Conhece? Ela, no rito pré-conciliar, ela é cantada antes da missa, enquanto o padre asperge as pessoas com água benta. Se você se lembra disso, coloque nos comentários abaixo. Deixando minhas mãos, a formosa dama cingiu-me a fronte e submergiu-me com o que forçoso foi que eu tragasse água.
Assim purificado, conduziu-me ela para onde as 4 outras damas executavam formosa dança, e cada uma delas estreitou-me nos braços. Aqui somos ninfas do céu e estrelas. Antes que Beatriz baixasse ao mundo, fomos eleitas para servir delas, para serva delas. Vamos conduzir-te até onde possas olhar os teus olhos seus. Mas antes é preciso que o teu próprio olhar seja preparado para suportar lume tão vivo. Para isso, farão três altas damas cuja virtude é mais alta do que a nossa. Quem serão? Tal disseram em ritmo de cantiga, e depois ante o grifo me conduziram. Ali, voltada para nós, estava Beatriz. Aconselharam-me as que me guiavam. Observa o mais atentamente possível os seus olhos, embora fites as esmeraldas que contra ti dardos do amor já lançaram. Tal disseram em ritmo de cantiga. 1000 desejos mais ardentes do que chama prenderam os meus aos seus luzentes olhos, insistentes na adoração ao grifo. Qual o sol refletido em espelho, na fera eu vi a natureza dupla, ora divina, ora humana. Imagina, leitor, qual tenha sido o meu pasmo ao constatar que o grifo não mudava de aspecto, ao passo que a sua imagem reflexa continuamente se alterava. Entre prazer e espanto eu gozava daquele manjar espiritual que, ao tempo em que sacia, faz aumentar a vontade de fruí-lo, quando, demonstrando pertencerem à mais alta ordem celeste, as 3 damas mencionadas ajuntaram-se, cantando em ritmo angelical. Volve, ó Beatriz, volve teus santos olhos ao servo fiel, que para te ver tantos passos caminhou. Concede-nos a graça de para ele desvelar teu rosto, a fim de que divise por segunda vez a formosura que trazes oculta. O resplendor de viva luz eterna vem a cantar quem pálido se tornou a sombra do Parnasso ou bebeu inspiração em sua fonte. E transtornado ficará este poeta se tentar descrever qual te apresentaste, ó Beatriz, quando, já sem véu, na boa enquadratura do céu, ao ar expuseste a face. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã às 19 horas para o penúltimo canto da segunda parte, Purgatório. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã às 19 horas e tchau!